Olá, pessoal, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Sabe Arquitetura. Eu sou a Cris Marcovec, eu estou todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui com vocês para contar um pouquinho sobre o universo arquitetura, como ela pode contribuir na sua vida, o que ela traz, além do estético, que é o que a maioria das pessoas conhecem, e como ela pode contribuir na sua vida. Pessoal, para quem ainda não chegou a conhecer as nossas redes sociais, vai lá, clica lá, é Mador Arquitetura. Nós estamos no LinkedIn, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram. E lá vocês vão ter não só saber um pouquinho do que vai acontecer aqui na nossa programação, como também vai entender um pouquinho mais como são os nossos bastidores, como são os nossos desafios e tudo aquilo que envolve o nosso universo, que envolve a nossa arquitetura e como nós trabalhamos. Então isso é muito importante que, né, assim, que para quem se interessa, né, sobre esse assunto, para quem tem interesse, para quem vai reformar ou para quem curte realmente, né, esse universo, é muito importante que vocês vejam, entendam e até, na verdade, nos deem sua opinião, porque chegando o que chega, na verdade, né, de opiniões de vocês, a gente começa a entender cada vez mais as suas necessidades de entendimento, os conflitos, né, que às vezes podem ocorrer, processos de obra são processos complexos, e fazendo tudo isso, a gente consegue até ser mais assertivo naquilo que a gente publica aqui. E isso é o que tem acontecido desde março desse ano, porque a gente começou desenvolvendo, né, um programa com um determinado perfil e a gente está desenvolvendo dia a dia, fazendo um programa cada vez mais adaptado ao nosso público, cada vez mais adaptado a você, tá bom? E pessoal, instalem no seu celular VRT Channel, o app. A gente tem também como instalar nas Smart TVs. Se você ainda não instalou, procura colocar lá. Também é interessante, você pode ver pela sua Smart TV, tá bom? E que, para quem não sabe, para quem ainda não conectou, explica para um amigo. Tem muita gente ainda mandando mensagens para a gente perguntando. A gente sempre dá o link da VRT Channel, né? Porque ali tem o passo a passo de como você faz, né? Para não só para instalar, mas para como acessar também. Então é bacana. Vamos pulverizar essas informações para que a VRT Channel chegue cada vez mais nos lares de muito mais pessoas, tá bom? Bom, pessoal, vamos falar da cozinha, do ambiente que a gente falou na semana passada. Essa cozinha teve um resultado muito interessante, né? A partir de tudo aquilo que a gente comentou com vocês, que ela ficou muito o reflexo, né, da necessidade dos nossos clientes. E essa cozinha, ressaltando, né, lembrando só um pouquinho do que a gente falou na semana passada, ela chegou no resultado que chegou, porque os nossos clientes, na verdade, curtem muito ficar em casa, eles têm um hobby que, na verdade, né, a esposa principalmente gosta muito de cozinhar, ela tem um hábito diário de cozinhar, e, na verdade, o prazer maior dela é estar junto da família quando ela está, né, preparando os alimentos, né, fazendo aquilo tudo com muita dedicação, e o resultado da cozinha integrada não era algo que ela apreciasse tanto no primeiro momento. E isso que foi interessante, a gente conseguir de uma forma, né, projetual, né, que a gente fala, chegar num resultado que pudesse tornar viável, né, na mente dela e como de fato aconteceu. E que a gente tomou algumas, na verdade, providências para isso, para que as incertezas dela perdessem força, na verdade, né, no sentido negativo da coisa. E aí uma das coisas, na verdade, era a relação do cheiro, que acho que 99% das pessoas que às vezes não gostam de abrir uma cozinha para sala, dizem, mas vai cheiro de bife para a sala, vai cheiro de bife para o quarto. E dependendo do posicionamento que às vezes você coloca, o seu fogão, né, o cooktop ou até uma coifa, isso pode ser diminuído e muito. Lógico, tem os tipos de cocção que são feitos, como por exemplo um peixe, uma fritura, que realmente o cheiro ele acaba espalhando mesmo. Mas se nós utilizamos um bom equipamento, se nós utilizamos uma boa coifa, isso ajuda e muito. Nesse caso, vocês vão ver que nós colocamos o cooktop numa posição um pouco estratégica. Nós colocamos perto de uma janela,
e a nossa cliente, ela já tinha, na verdade, em vista não só um cooktop muito bom, né, para que ela pudesse cozinhar, enfim, com conforto e com uma produtividade, vamos dizer assim, boa, né, como ela teve muito cuidado com a escolha da coifa. O que a gente pode dizer para vocês, a gente não pode, né, ficar falando muito aqui em marcas e tudo mais, mas o que a gente pode sempre aconselhar vocês, a gente vai falar até hoje nas dicas da Amador, mas é uma escolha de uma boa coifa, de uma boa sucção. Então, espera um pouquinho que até o final do programa a gente vai contar melhor para vocês, tá? E aí, falando na parte de conceito, né, que a gente já tinha começado a falar lá na semana passada, e a gente dando continuidade hoje, nós utilizamos, né, uma bancada, nós tínhamos uma parede, né, temos uma parede que divide a cozinha da sala, nós fizemos a abertura dessa parede, num primeiro momento nós chegamos até a colocar uma porta de correr que fechasse esse vão em momentos que fossem necessários, né, que a cliente achasse necessário, mas depois ela viu que aquilo na prática ela acabaria não utilizando, por conta da dinâmica, ela achou que aquilo de repente daria trabalho, e até pelo posicionamento do próprio fogão, que eu comentei com vocês. Então, isso foi algo que acabou sendo resolvido por ela, e que assim, nós ficamos de super acordo, porque é o que a gente fala, a pessoa vai morar naquela casa, né? O cliente vai morar naquela casa. E ele é que dá a palavra final. Nós somos a bússola para apontar a melhor direção, mas ele é que coloca na balança o que é melhor e o que não é melhor para ele, e ele acaba decidindo, tendo um respaldo profissional, no caso do arquiteto, né? De nós arquitetos. E essa bancada, a bancada, né, que atravessava tanto a parte da sala de estar indo para a cozinha, nós fizemos no granito, que eu mostrei para vocês na semana passada, porque ele fazia parte da sala, o granito marrom café, e ele passava para a parte da cozinha, fazendo um L, se conectando com a bancada, onde ficava o fogão e a pia, tá? Em paralelo a isso, nós tínhamos uma outra bancada de apoio também com essa pedra, e você olhando pelo vão da sala para a cozinha, nós fizemos uma marcenaria toda num laminado cinza. Por quê? Nós queríamos que aquela face da cozinha tivesse um destaque, que aquela cozinha, aqueles armários, eles fizessem parte do cenário da sala. Se nós colocássemos madeirado, ficaria tudo chapado, porque nós tínhamos o painel de madeira ali. E colocando este cinza, nós entramos no contraste com a madeira, porém compondo com a pintura da parede da sala. Então, a gente, na verdade, nós fizemos uma troca, né, de acabamentos nos ambientes, que foram utilizados os mesmos tons, materiais apropriados para cada ambiente, mas que aquela neutralidade esperada, né, dos nossos clientes permanecesse. Então, isso ficou um resultado muito harmônico, muito coerente, tá? Os pisos foram feitos num porcelanato padrão concreto, né? Então, também que era algo que conversava muito com a marcenaria, né? Em parte da marcenaria. Em uma das paredes, esse piso, na verdade, ele subia para a parede, que vocês vão ver nas imagens também e vocês vão entender o que eu tô falando. As paredes da cozinha, em geral, elas foram todas feitas nesse revestimento branco, e tivemos uma parede de destaque, que foi dos nossos queridos bricks também, sobre como frontão de uma das bancadas em pedra que nós fizemos, que é essa bancada de apoio que eu comentei agora há pouquinho. E, por último, nós fizemos uma marcenaria suspensa na parte dessa divisão, né, dessa parede que divide a cozinha da sala, onde nós tínhamos o painel. Esse painel, ele entrava nesse buraco que era esse vão e subia como um armário. Vocês também vão entender direitinho quando vocês verem o nosso vídeo, tá bom? Bom, e por enquanto é isso em relação ao acabamento da cozinha, tá? Algo mais importante que eu poderia falar para vocês. Eu vou falar também nas dicas da Amador, que é em relação à iluminação da cozinha, que é super importante.
E eu acho que é isso. Agora vocês vão ver o nosso vídeo, vocês vão entender direitinho como é que é essa situação, e aí a gente volta a falar aqui, tá bom? Até mais, pessoal. Vamos lá para o nosso projeto. Atenção, porque esse tem muitas informações, hein? Olha só, essa aqui é a área selecionada da nossa cozinha. Reparem que ela tem praticamente a largura da nossa sala, então apesar dela ser longa, ela é bem grande. Essas paredes pintadas em amarelo foram as partes que nós abrimos para ter a integração não só física entre sala e cozinha, mas também para que o funcionamento fosse integrado. Aqui, visualmente falando, nós temos a planta, o projeto, que vocês viram a parte direita da sala aqui no programa passado, e o lado esquerdo, o layout da nossa cozinha. Reparem na nossa bancada em pedra. Reparem que ela dá uma continuidade visual e também de funcionalidade que vai da sala, né? Seria uma sala de jantar, uma sala de almoço para a cozinha. E ela tem um apoio, uma função dupla, né, para essas funções. Reparem também no posicionamento do fogão, da cuba e do forno com a geladeira. A gente encontra aqui duas formas que nós dizemos que é a triangular ou a linear para o processo de cozimento dos alimentos, onde é feita a limpeza, o preparo e o cozimento deles. Isso é muito importante para a otimização do funcionamento de uma cozinha. Isso traz tranquilidade, isso traz sensação de que você está tendo o seu tempo otimizado. Tá? Então isso é importante a gente ressaltar. Aqui é a 3D da sala olhando para a cozinha, reparem na bancada em pedra, dando continuidade para a parte interna da cozinha. E aqui, conhecendo um pouquinho mais numa outra face, seriam as elevações da marcenaria. Essa é a face que dá a divisa para a sala, né? A parede que divide a sala para a cozinha, onde nós temos a porta de correr, que acabou não sendo executada por ter a cliente querer mais praticidade, entender que a porta ficaria realmente aberta. Um jogo de prateleiras com gavetas inferiores. Reparem que elas têm alturas diferentes e armários superiores. Aqui já é a vista onde nós temos o fogão, a coifa e a parte de lavagem. Elas dão de frente para a janela, você já deve ter reparado isso na planta. Isso cria não só um ambiente agradável, né, para quem está cozinhando e fazendo o preparo dos alimentos, como também é uma forma de ter a parte de odor exalada, na verdade, para a parte externa, né, do apartamento, e com o apoio da cuba, que tem a sua função desse jeito mesmo. E aqui a elevação na parede oposta à parede da sala, onde nós temos a nossa coluna quente com os fornos e esse tampo à direita de apoio para repousar formas, objetos quentes e até para eventuais preparos. E em cima nós temos os armários para guardar objetos menos usados e uma prateleira para outras eventualidades, outras funções. Aqui você consegue ver as fotos da cozinha antes da reforma. Ela era bem antiga, realmente os móveis antigos, mas percebam como é uma cozinha longa e ampla. As cozinhas longas, normalmente, elas têm um poder melhor de solução para que a gente tenha a funcionalidade do método de triangulação ou linear, como nós explicamos para vocês. Vejam o quadro elétrico, como ele era antigo. Aqui iniciando a nossa obra, quebrando as paredes para fazer a integração entre sala e cozinha. Aqui você vê a porta de entrada do apartamento antiga. Vejam a abertura, o que já trouxe uma sensação, né, de integração mesmo. Não só uma sensação, é realmente a integração. Aqui as paredes já sendo revestidas com o nosso revestimento branco acetinado. Na outra parede também, a parede oposta, vejam aqui acima da bancada em pedra de apoio, que nós revestimos com esses bricks que nós contamos para vocês. E aqui a nossa bancada ficando pronta. Uma coisa interessante também, bem importante, é quando for fazer o furo para colocar o cooktop.
Nem sempre o que vem no manual é exatamente o que tem que colocar. O tamanho sim, mas nem sempre a posição do furo é exatamente no meio, alinhado com o cooktop. Tem alguns casos que o cooktop fica um pouco mais para cá e um pouco menos para cá em relação à parte de baixo dele. Então o furo tem que ser fora de centro. Isso é uma coisa importante que tem que analisar aí, de acordo com cada equipamento. Olhar bem isso, porque às vezes no manual não fica claro. Aí você faz o furo achando que ele é alinhado no eixo, e quando você vai colocar o equipamento no lugar, ele fica desalinhado. Então sempre é bom e importante dar uma analisada nisso aí. Vamos lá acompanhar hoje aqui, ó, montagem de marcenaria. Mais um passo para a obra. Aqui montando a parte da marcenaria. Aqui é o nicho onde vai ficar a geladeira. Aqui a gente vai fechar com as portas de armário. Vai ficar micro-ondas e forno elétrico aqui. E aqui embaixo a máscara com o forno a gás. Né? Aqui fica o forno. E o ponto do gás fica aqui, para ter acesso fácil. Aqui ainda vai o nicho, né? Aqui em cima com a iluminação. Ali é a pia. E aqui fica o fogão. E embaixo o fechamento. Também o ponto do gás. E o ponto de elétrica fica aqui dentro. Ainda aqui vai as portas, as gavetas. E aqui vai o móvel aéreo, que vai esconder isso aqui também. E aí, aqui ainda tem uma torre. E dá pra ver que uma parte fica numa área pra cá. E o lado de cá a gente tem os nichos. E a porta da cozinha, que vai ter um painel nessa parede inteira. Aqui tem uma característica interessante que a gente criou para esse móvel. Ele é bem largo, então a gente tem duas gavetas. Aí você pode ver, elas são duas gavetas separadas, elas funcionam separadas, mas a frente delas vai ser uma só. Então quando você pegar a gaveta e puxar, vai ser uma frente única e elas vão vir juntas. Mas aí quando tiver tudo pronto no lugar, vocês vão entender melhor. Veja aqui a nossa gaveta executada, depois do vídeo explicativo. E aqui, nosso apartamento já em fase final, no dia do recebimento da obra, um ângulo interno da cozinha olhando para a sala. Muita madeira também, remetendo à nossa arquitetura escandinava, como a gente comentou com vocês no programa passado. Os dois ângulos das pontas, das extremidades da cozinha, reparem na iluminação, bastante bonita, mas também extremamente funcional para as atividades da cozinha. A iluminação é muito importante nesse sentido. Veja uma vista aqui da sala, olhando para a cozinha, um ambiente integrado. Reparem na iluminação abaixo da marcenaria. Aqui na nossa produção, ajustando os detalhes. A cafeteira, tão importante, né, para essa família que gosta de contemplar esses momentos com um bate-papo, tomando um bom café. Aqui o ambiente já mobiliado, já organizado. Você consegue já ter uma ideia do ambiente que a gente chama de humanizado, né, com as características da família que vai morar no local. Isso é uma coisa muito importante de mostrar para vocês, é uma identidade. Isso realmente é o que dá o toque final. Aqui reparem a continuidade da madeira vinda da sala indo para a cozinha. Essa foi uma solução pensada com muito cuidado. E aqui um ângulo olhando a nossa bancada onde nós temos o cooktop. Aqui um ângulo ressaltando. Reparem que a bancada ficou no mesmo nível da bancada que se estende para a sala. Essa foi uma decisão da cliente, isso foi muito importante, porque ela que realmente que vai lidar com todo esse funcionamento. Aqui alguns detalhes. E aqui o nosso fechamento, o nosso registro final aqui. E aí, pessoal? Cozinha charmosa, né? É uma cozinha longa, né? A gente percebe que ela é uma cozinha longa, que ela acompanha, na verdade, a largura da sala.
mas é que ela carrega todo o estilo da sala, né? Com a sua simplicidade, mas com uma sofisticação muito grande. Eu sou muito fã dessa cozinha e eu falo, né? Inclusive falei para os nossos clientes quando nós entregamos essa obra, que eu teria na minha casa uma cozinha com esse padrão, desde a tonalidade da madeira até a tonalidade do piso, os tons cinza e madeirado, eles se equilibram muito bem por ser uma tonalidade da madeira mais quente, com um cinza que, apesar de não ser o cinza azulado, que a gente já falou muitas vezes aqui, é um cinza um pouco esverdeado, ele é um cinza quente, é um cinza que é agradável. Você, quando entra nesse apartamento, você se sente abraçado, apesar de ser um apartamento com um projeto, com um conceito moderno, com linhas retas, né? Por conta dos acabamentos, a gente acaba tendo isso. E uma coisa que é muito importante falar também é a iluminação, né? A iluminação que é super funcional e muito bonita também. Ela minimamente ela aparece no forro, mas o pouco que ela aparece, ela traz não só muita beleza e acompanha, né, todo esse estilo, mas ela também é extremamente funcional e colocada em lugares estratégicos, lugares que às vezes a gente não dê muita atenção, mas quem realmente cozinha, quem está lá na prática, sabe que faz toda a diferença, não é verdade? Então, pessoal, agora eu quero falar para vocês nas dicas da Madô, que agora no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos dessa cozinha, sobre a forma de utilizar essa cozinha, tá bom? Vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, vamos lá. Quero contar para vocês um pouquinho sobre a complexidade da gente projetar uma cozinha, tá? Quando nós fazemos um projeto de uma cozinha, eu posso dizer, na verdade, assim, com toda a tranquilidade do mundo, que é o tipo de projeto dentro de uma casa, dentro de um apartamento, o ambiente mais complexo de ser projetado. Por que que isso acontece? Porque dentro de uma área, né, dentro de um espaço que pode ser um dos espaços maiores dentro de uma residência, que tem maior número de equipamentos, né, que nós temos para cozinhar, para lavar louça, um filtro, forno, né, que às vezes você não tem só um, você tem 2, 3 fornos, você tem eletrodomésticos que às vezes, né, tem uma peculiaridade técnica, e todos esses equipamentos, cada um tem uma necessidade técnica que é necessário se olhar com muita atenção para que a gente encontre espaços adequados para eles, para que a gente encontre apoio, né, apoio de funcionamento, apoio técnico, né, para que eles funcionem. Isso a gente está querendo dizer o quê? De uma tomada, de uma infraestrutura necessária para que esse equipamento funcione. E no caso dessa cozinha, né, como a gente estava falando no começo do programa, pelo fato de ser uma cozinha aberta, normalmente as pessoas falam, nossa, mas assim, se eu fritar um bife vai, na verdade, vai ficar um cheiro horrível na casa depois. E o que a gente tem, né, explica, né, sempre para o cliente, lógico, a comida, ela exala odores, né, e eles podem sim impregnar no ambiente. Mas nós temos muita tecnologia hoje em dia para isso, e até alguns anos atrás também. O que é o caso de uma coifa, por exemplo. Existem casas especializadas que fazem projetos de coifa. Então, dependendo da localização do seu fogão, né, do seu cooktop e, obviamente, da sua coifa, né, que vai estar acima do fogão, você tem empresas que fazem esse tipo de atendimento. Agora, se você virar e falar assim, puxa vida, né, mas quanto que custa o valor de uma coifa dessa forma? Ou qual o valor de um atendimento assim? O que nós podemos dizer para você, que ajuda já bastante, né, nesse efeito final, né, que nós vamos ter, né, no dia a dia, é você sempre comprar não um depurador, mas comprar uma coifa de verdade. E aí se você me perguntar assim, puxa vida, mas eu não tenho duto de exaustão para sugar esse ar e jogar para fora do meu apartamento, no caso a gente fala de um apartamento, porque casa você já tem mais liberdade para isso.
Nos prédios você não tem. Se o edifício não estiver dotado de um duto para sair para fora, você não tem como fazer. Você teoricamente tem que fazer um depurador, colocar um depurador. Porém, se você comprar uma coifa e instalar ela no modo depurador, que é você sugar aquele vapor, né, com odor, e ele fazer uma filtragem e jogar novamente para o ambiente, ele já ajuda e muito nessa questão do cheiro. Então, comprar uma coifa e usar no modo depurador já ajuda bastante. Então, sempre procurem por coifas e fazer a instalação no modo depurador, tá bom? E procurem sempre a ajuda, a assessoria de um técnico especializado, alguém de confiança, para que te auxilie nesse resultado final, tá bom? No caso desse nosso apartamento, a cliente estudou muito em relação à coifa, porque era uma grande preocupação que ela tinha, e ela gostou muito da coifa. Infelizmente, a gente não pode citar aqui, né, ficar falando de marcas, mas essa dica é uma dica muito importante que você pode anotar aí e pode aplicar. E até verificar com outras pessoas que sejam especializadas na área. Uma outra coisa muito importante também, que depois a gente vai mostrar num trechinho de vídeo para vocês, que o Francisco explicou na obra, é o recorte do cooktop para ser colocado na bancada. Então depois vocês assistem aqui no finalzinho do programa e vocês vão ver essa dica importante. Não só o manual é importante de ser visto, às vezes os manuais, eles não trazem uma informação muito precisa. Então é muito importante que quando nós formos fazer a instalação do cooktop, que esse fogão ele seja de uma certa forma desembrulhado e medido a medida realmente que ele tem e fazer, na verdade, a colocação exata do posicionamento dele em cima da bancada. E aí sim, o pessoal da pedra, né, que ou é uma pedra, uma bancada, mas normalmente se faz com pedra, a pessoa faz esse tipo de serviço, faz o recorte da pedra para que a gente consiga embutir o cooktop. E da mesma forma é feito fogão e outros eletrodomésticos que podem ser embutidos também, tá bom? E aí, gente, por último que eu queria falar para vocês é sobre a iluminação, que a gente já falou um pouquinho agora, né, no bloco anterior. A iluminação, ela é algo muito importante dentro de uma cozinha. E nem sempre você colocar uma iluminação no centro de um ambiente, ela pode ser a mais adequada no ambiente. Normalmente, quando a gente está numa cozinha, né, preparando alguma refeição, às vezes, né, nós, por exemplo, temos aqui a iluminação no centro do ambiente, só que a nossa cabeça, ela fica na frente da iluminação. Então, se a gente está, às vezes, cortando um alimento, ali a gente pode ter uma certa sombra. Então, o ideal, o que é fazer o quê? Essa iluminação, ela tem que vir na nossa frente, para que a gente consiga iluminar de verdade a superfície onde nós estamos trabalhando. Então, é sempre importante pensar nesse ponto de vista quando a gente está falando de uma cozinha, ou de qualquer outro ambiente, quando você está fazendo alguma atividade específica nesse sentido. Tá bom? Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha colaborado, espero que o conteúdo de hoje tenha sido gratificante para você que está aí do outro lado. E continue mandando suas sugestões. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser colocar alguma coisa além daquilo que a gente falou aqui hoje, por favor, mande a sua mensagem que a gente vai inserir aqui no nosso programa e vai responder com o maior prazer desse mundo, tá bom? Pessoal, um ótimo final de noite para vocês. Amanhã tem Repeteco às 8 da manhã, quinta-feira. Um beijo. Até o próximo Saber Arquitetura.